A curta e comprometida semana em Brasília. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Olá, Alexandre. Olá, amigas, amigos. Começando aí mais uma semana, Rodolfo Lago, mais um conteúdo levando para vocês diariamente a análise da capital do poder, e a gente começa a semana com sessões deliberativas da Câmara e do Senado em plena segunda-feira. Para você que não é de Brasília ou não conhece esse mundo do poder, é algo que não acontece, é raro acontecer, a não ser quando tenha muito empenho ou vontade por parte do presidente da Câmara e do Senado, que é o que está acontecendo, né? Pois é, né? A gente tem uma semana encurtada aí, porque tem um feriado na quinta-feira, Corpus Christi, mas há esse empenho aí do Congresso de colocar coisas em votação. Então, na sexta-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, baixou lá uma portaria exigindo presença já nessa segunda-feira. Os deputados vão ter que fazer o registro da presença, e se eles não aparecerem, isso vai ser significado falta. Por quê? Porque o Arthur Lira quer colocar coisas em votação. Inclusive o famoso imposto das blusinhas, né? O imposto chinês, né? A taxação das importações até $50. E tem outras coisas também aí que querem votar. É importante só a gente esclarecer para quem está do outro lado que realmente ficou aí cunhado este tipo de nome, que é justamente o projeto das blusinhas, mas nada mais do que o Brasil tentar tributar algo que hoje entra em grande quantidade no país e não paga imposto. Porque nós temos hoje os grandes vendedores chineses que estão em sites espalhados pelo mundo inteiro, porque a internet é um espaço livre de entrada e dali eles encaminham o que é comprado via correio ou via outro serviço de logística, e o Brasil não recebe nenhum real. Por isso, essa ideia de taxação. Porém, é muito polêmico, porque justamente pega uma camada da população que se beneficia não somente com a compra, mas com a venda, e alguns até com a publicidade. Portanto, é rolo que não acaba mais. E como você está lembrando, tem a questão da sessão dos vetos, que é a sessão que já foi adiada algumas vezes por questões até de indisponibilidade por parte do Congresso de votar segundo o que desejava o governo. Não sabemos se dessa vez o governo vai ter vitória ou derrota, mas o fato é, a gente sabe que ele não ganha, que é justamente o da saidinha dos presos. Pois é. Então, finalmente parece que esses vetos podem ser votados na terça-feira, né? O da saidinha dos presos, outras coisas, e esse realmente aí parece que o governo não ganha. E voltando à questão aí da taxação, Alexandre, embora tenha toda essa questão e aí uma pressão aí do varejo, né? Porque diz que sofre uma concorrência desleal, né? Desses aplicativos aí de importação, a tendência é que não se aprove, porque houve uma aliança inusitada aí. Tanto o PT do presidente Lula quanto o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro são contra a taxação. Tá vendo? Algumas coisas em Brasília que nem a gente sabe explicar, mas acontecem. Pois é. Então, realmente, aí está se dizendo que a tendência é não votar, embora haja essa pressão do próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, que foi procurado pelo comércio varejista e é o grande patrocinador dessa história, que entrou, né, Alexandre, como jabuti, né, quer dizer, ele entrou num outro projeto, que é um projeto sobre mobilidade verde, o programa Mover. Colocaram lá dentro essa história do imposto das blusinhas. Quando isso acontece, o jargão dos parlamentares chama isso de jabuti, que é aquela história: jabuti não sobe em árvore, se está lá, ou é mão de gente ou é enchente. Então, por isso chama-se de jabuti. E normalmente em Brasília fala, quando o jabuti está em cima da árvore, ninguém põe a mão, porque você não sabe quem é que colocou lá em cima. Isso aí. Mas outra coisa importante, Rodolfo, que vai ser muito útil esses 2 dias em Brasília, com a presença dos deputados e senadores, é a costura para o novo Código Eleitoral. Porque após o feriado está previsto na Comissão de Constituição e Justiça, na primeira terça-feira, após a volta do feriado, que é justamente a votação deste novo código. Lembrando que o novo Código Eleitoral ele prevê mudanças grandes na eleição do Brasil. Entre essas mudanças, ele tenta unificar todas as eleições, ou seja,
deputados, vereadores, senadores, prefeitos, governadores e presidente da República numa grande eleição geral. Pretende também terminar com a reeleição, e aí se estenderia os mandatos para não somente parlamentares, mas também quem ocupa cargos no executivo, ou seja, eles ganhariam mais um ano de mandato com 5 anos, e além de tudo isso teria a possibilidade do que foi muito criticado por Jair Bolsonaro, que é a volta da cédula eleitoral, mas não no formato antigo, uma coisa mesclada entre a urna eletrônica e uma espécie de comprovante, ou seja, tudo isso está no bojo do novo Código Eleitoral. O importante é agora ficou definido, que de fato vai ser votado na primeira terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça. É um assunto importante que não toca a vida só dos políticos, mas de todos nós. É isso. Essa cédula de conferência, ela chegou a ser testada num determinado momento. Depois a Justiça Eleitoral viu que isso não era uma coisa tão simples assim de fazer, e era aquela famosa proposta de emenda constitucional da Bia Kicis, que chegou a ser derrotada. Aí agora vai se tentar de novo. E tem, né, Alexandre, ainda, só para a gente completar, o avanço da regulamentação da reforma tributária. Os grupos de trabalho que foram escolhidos semana passada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, vão ouvir amanhã, terça-feira, o secretário extraordinário de reforma tributária do Ministério da Fazenda, o Bernardo Api. Portanto, a semana é curta, porém produtiva, ou está pelo menos comprometida com essa produtividade. Mas daqui a gente encerra este conteúdo de hoje, agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente, e deixando sempre o convite importante para nós. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com e se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.